Vamos voltar a falar hoje sobre pronomes, tá? Nós estamos falando sobre pronomes pessoais caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Então vamos dar só uma recapitulada no que nós já vimos e observamos sobre os pronomes. Para começar, nós precisamos definir o que é pronome, tá? Então o pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo, que por sua vez são os nomes, né? Nome de todas as coisas são substantivos. Tudo que tem nome é um substantivo. O nosso pronome, né? De novo, ele vai acompanhar ou substituir este substantivo, tá? Então vamos assim. Quando nós falamos em pronomes pessoais do caso reto, tá? Pronomes pessoais, nós estamos falando de pronomes que indicam as pessoas do discurso, ou seja, aquelas pessoas que fazem o ato comunicativo, aquelas pessoas que participam ou que falam de algo. Então, como pessoa do discurso, nós temos singular e plural. Nós temos primeira pessoa, a que fala. A primeira pessoa do discurso é aquela que fala. Nós temos a segunda pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso é aquela com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso é aquela de quem se fala, é o assunto, tá? Então você está abordando um assunto, terceira pessoa. No plural, nós temos novamente primeira pessoa, aquelas que falam. Segunda pessoa, aquelas com quem se fala. E terceira pessoa, aquelas de quem se fala. Bom, quando nós falamos em singular e plural, nós estamos abrangendo quantas pessoas participam desse ato comunicativo. Como assim? Bom, quando nós colocamos a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso no singular, significa que apenas um elemento está realizando aquele ato. Quando nós falamos primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós estamos dizendo que mais de uma pessoa, mais de um elemento participa do ato comunicativo. O ato comunicativo que eu tanto estou falando aqui é justamente a fala. E quando nós falamos em pronomes do caso reto? Bom, quando nós falamos pronomes do caso reto, nós temos aquelas pessoas do discurso, né? Nós vamos utilizar para substituir ou acompanhar a pessoa do discurso. Então vamos lá. Caso reto eu tenho eu como a primeira pessoa do singular, tu como a segunda pessoa do singular, ele ou ela ou ela como terceira pessoa do singular. E aí nós vamos para o plural. No plural nós temos como primeira pessoa o nós. Na segunda pessoa nós temos o vós. Esse vós, bom, é muito substituído por você, tá? O vós, ele caiu muito de desuso. Normalmente nós não dizemos vós vai à rua. Não, você vai à rua, né? Vós vai à loja? Não, nós dizemos você vai à loja. Então nós utilizamos no nosso dia a dia esse vós, mais como você. E aí nós temos terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural é, no caso, aquelas pessoas que participam do ato comunicativo. No caso reto, nós vamos ter eles ou elas. Então, eles conversam muito. Eles brincam à noite. Eles conversam e brincam no videogame. Perceba que nós estamos utilizando pronomes do caso reto. No caso, para substituir. Ao invés de eu dizer João e Maria jogam videogame, eu digo eles jogam videogame. Ao invés de dizer Mariana e Clara brincam a tarde toda, eu digo elas brincam a tarde toda. E aí nós temos o pronome do caso oblíquo. O pronome do caso oblíquo, ele tem a função de acompanhar um elemento
verbial, ou seja, um verbo, ou fazer uma ligação, tanto verbal quanto nominal. Quando nós falamos em verbal, nós estamos falando de verbos, né? Verbal, verbos, ações. Quando nós falamos em nominais, nominal, nominar, tá? Aquela conjunção, né? Aquela conjunção de ligação na frase para que ela tenha sentido. Então, nós temos como primeira pessoa do pronome caso oblíquo o me, mim, comigo. Então, eu tenho na primeira pessoa do caso oblíquo me, mim, comigo. E aí, na segunda pessoa, eu tenho te, ti, contigo. Te, ti, contigo. Na terceira pessoa, eu tenho o, a, li, si, se, consigo. E aí, nós vamos para o plural. No plural, nós temos no caso reto e no caso oblíquo também. No caso oblíquo, nós vamos ter no plural, primeira pessoa do plural no caso oblíquo. Nós temos nós e convosco. Segunda pessoa no pronome oblíquo, no plural, vós e convosco. Temos também a terceira pessoa do plural no caso oblíquo, que são se, si, consigo, os, as e lis. Tá? Como eu falei na aula anterior, é muita regra de português, é muita regra, é complexa, né? A orientação sobre pronomes oblíquos é uma luta diária para você aprender. Isso porque não bastassem essas regrinhas aqui, nós temos umas pequenas orientações sobre quando usar os nossos pronomes no caso oblíquo. A primeira orientação que eu vou te dar sobre os pronomes oblíquos é: em alguns casos, os pronomes oblíquos o, a, as e os se transformam, né? Aparecem como lá, lo, las e los, certo? Então, em alguns casos da língua portuguesa, eles não vão aparecer como o, a, os e as, mas sim como lá, lo, las, los. Tá? E vamos ver mais pra frente um pouquinho quando é que isso acontece. Vamos lá. Quando o nosso pronome vem antes do nosso verbo, tá? Aqui é o nosso pronome e aqui é o nosso verbo. Quando o nosso pronome vem antes do nosso verbo, ele vai aparecer nas formas o, a, os e as, tá? Então, quando o nosso pronome oblíquo aparecer antes do nosso verbo, ele vai aparecer sempre nessa forma. E quando é que acontece diferente? Vamos lá. Quando o pronome está colocado depois do verbo, vai depender da sua terminação. A terminação de quê? Do verbo, tá? O verbo vai ter que ter uma terminação específica para que eu possa utilizar os meus pronomes juntamente com o if, para que tenha ligação na palavra, a, o, as e os. Quais são essas terminações? Esses verbos devem terminar em vogal, tá? Esses verbos devem terminar em vogal. Mas daqui a pouco a gente vai ver cada um em exemplos de frase. Vamos lá. Quando é que eu uso lá, lo, las e los? Bom, eu utilizo eles quando os meus verbos têm terminação em R, S e Z, tá? Quando os meus verbos, a minha ação, terminar nestas três letrinhas, eu vou colocar o lá, lo, las e los. Essa questão de lá e las, lo e los vai depender do singular e do plural. E aí é com você a identificação da frase se todo o contexto é singular ou se todo o contexto é plural. Mas o que a regra me diz é que para utilizar esses pronomes oblíquos, eles precisam terminar
em R, S ou Z. Terminando nessas 3 letrinhas, você vai acrescentar o lá, las, los. E aí tem outra questão também. Quando o verbo vier terminado em M, tá? Eu já não vou utilizar lá, lo, las e los, mas sim uma outra forma que meu pronome oblíquo pode aparecer. Na, no, nas e nós, tá? Eu coloquei 2 exemplos aqui só pra gente observar. Porém, quando for na hora das frases, vocês vão ter mais uma especificidade. Vamos lá. Eu tenho aqui, cumpriram as tarefas. Para não repetir cumprir as tarefas, eu vou observar a minha terminação do verbo. O meu verbo é cumprir e ele termina em N. Se termina em N, eu vou colocar uma das formas que o meu pronome oblíquo pode aparecer em frases. Como, por exemplo, na, no, nas e nós. Agora nós vamos acompanhar um pouquinho de frase. Nas frases eu vou procurar estar identificando quem é o pronome e se ele está antes ou depois do nosso verbo para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre ele. Agora vamos observar onde está o nosso pronome oblíquo e onde está o nosso verbo para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós vamos perceber também nessas frases que o nosso oblíquo pode aparecer no começo, no meio e no fim, tá, das palavras. Então a primeira frase é: não me interessam seus motivos. Nós temos o verbo interessar, verbo. Nós temos o caso oblíquo, me, oblíquo, tá? Pronome oblíquo, representado pelo P e o O aqui. E nós vamos observar que ele apareceu antes do nosso verbo, tá? Agora temos nunca o vir tão triste. Assim, qual é o nosso verbo? O nosso verbo é vir. Vir. Verbo. E o nosso pronome oblíquo. Pronome oblíquo é o or. Veio antes do nosso verbo também. Agora vamos observar. Este é o garoto de quem lhe falei. Então, olha só. Meu verbo falar. Verbo. O meu pronome oblíquo. Meu sujeito. Tá? Eu tenho aqui meu sujeito da frase. E observe que nesse sujeito nós temos um or também solto, porém, como ele está antes do nosso sujeito, não se categoriza como oblíquo. Nós temos a quarta frase. O pai pediu para afastar-se dela. Então, é uma ordem. Nós temos o sujeito. Nosso oblíquo está aqui, após o nosso verbo. Então, aqui eu tenho o verbo pedir, verbo. Tenho o meu oblíquo, pronome oblíquo depois. Observe que o nosso verbo terminou em vogal. Por isso, o nosso pronome veio depois, tá? Observe agora a palavra. Me diga qual foi o resultado do jogo. Vamos lá. Nós temos o verbo aqui, dizer, é um verbo, diga, tá? É uma ação, verbo. E nós temos o pronome aqui do lado. Esse pronome é caso oblíquo. Estar na frente, pois representa uma fala de uma pessoa. Ela está falando dela, né? Pedindo algo, ordenando algo. No caso aqui, o resultado do jogo. Nós temos uma célebre frase. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Observe. Nós temos aqui o pronome nos. E nós temos aqui dai, que é uma ação. Mas observe, este com esse. Se termina com S, nós acrescentamos um nós. Por isso esse pronome oblíquo
está nós. Direi tudo o que penso. O nosso pronome aqui já apareceu no meio da nossa ação. Esse direi é como se eu dissesse direi, tá? Direi. Então aqui é o meu pronome oblíquo. Vamos acompanhar um pouquinho mais depois, em alguns momentos ao vivo. E calma, esse assunto é um pouco complexo. Eu acredito que com a leitura, com o embasamento da leitura, vocês vão compreender muito mais sobre o pronome oblíquo, tá? Esses pronomes são muito utilizados em poesias, tá? Em livros extensos, dentre outras variações.